O operador do esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, planeja apresentar uma proposta de delação premiada. O careca do INSS, como ficou conhecido, estaria revoltado com a prisão do filho dele. Segundo o jornal Metrópolis, o careca do INSS se prepara para abrir o jogo sobre Lulinha, o filho do presidente Lula. Nas últimas semanas, ele se reuniu com advogados para formular a proposta. Na delação, o careca deve entregar informações sobre negócios com Fábio Luiz Lula da Silva, filho do petista. Os acordos envolviam lobby em educação e em saúde. O ministro André Mendonça, também relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, Guta Pini Lula, recentemente, você deve se lembrar, falou pelo filho, disse ao UOL que chamou o Lulinha, olhou nos olhos do filho e disse que se ele tivesse alguma ligação com o roubo dos aposentados, que ele pagaria por essa conta. Se não tivesse, que ele se defendesse. Porém, o próprio Lulinha não apareceu para se defender, não. Foi para Madrid. E com a segunda parte da conversa, o Lula também não trouxe. Ficamos todos ali na expectativa. Tá, mas o que o seu filho falou? Ele disse que é inocente ou não? O Lula deixou no ar essa resposta. Só disse que ele teria que prestar conta se devesse algo. Mas e aí? Ele deve ou não deve, Lula? Ficou no ar. Agora veja, uma proposta de delação premiada a essa altura. Vejam só, os dois maiores escândalos do Brasil da atualidade, o escândalo do INSS e o escândalo do Banco Master em ano eleitoral. Eu fico imaginando que nem um desfile de escola de samba com todo esse viés eleitoral pode acalmar os ânimos do presidente Lula. Tudo está aí, tudo pode ir por água abaixo. Uma delação premiada do careca do INSS pode ter um caráter explosivo para a reeleição do presidente Lula. O tempo inteiro, sempre que o PT está no poder, são escândalos de corrupção. Sempre. É mensalão, é o petrolão, agora o do INSS e também o do Banco Master. Aliados do presidente Lula também aparecem com envolvimento com os protagonistas desse esquema bilionário, a maior fraude bancária do país. Agora, veja, ninguém faz uma proposta de delação premiada se não tem documentos, se não tem dados para apresentar. Uma delação premiada, ela não é só a fala do delator. Pelo menos não deveria ser assim. E na história recente do nosso país, nós vimos que condenações já aconteceram através de delações premiadas que foram feitas por 9 vezes, 9 versões diferentes, e ainda assim houve a condenação. Mas na lei não é isso que está escrito. O delator ele precisa comprovar as suas alegações. E a essa altura do campeonato, eu imagino que o careca do INSS, se ele fizer essa proposta de delação, ele terá muitos dados e documentos a apresentar. Lembrando que os requerimentos para a oitiva do Lulinha também serão apresentados e vamos ver como é que o colegiado vai se manifestar em relação a isso, porque também será uma oportunidade para o Lulinha, então, ir lá se defender, porque ninguém utiliza uma oitiva numa CPMI para fazer prova contra si. Então, será uma oportunidade para que ele fale. E talvez agora, nesse contexto em que existe essa possibilidade do careca do INSS fazer uma delação, talvez o Lulinha queira vir antes e fazer as suas declarações perante a CPMI do INSS. Então, Dani, oitivas explosivas nós podemos esperar nos próximos capítulos dessa CPMI. Essa notícia está em destaque no nosso site. Vou pedir a nossa produção para colocar aí em tela para você também visitar o nosso site revistaoeste.com. Tá aí, ó, careca do INSS avalia a delação premiada. Segundo o site Metrópolis, o Antunes está preso desde 12 de setembro. A hipótese de delatar outros membros do esquema passou a ser considerada depois de familiares se tornarem alvo das investigações sobre desvios de recursos do INSS. Um dos familiares presos é, como eu disse há pouco, Romeu Carvalho Antunes, filho do careca do INSS, que foi detido em dezembro e apontado como principal parceiro do pai
nesse esquema de fraudes. A relação de Lulinha, o filho de Lula, com o operador do esquema no INSS é a seguinte: fontes próximas disseram ao Metrópolis que o Careca pretende detalhar as suas relações comerciais com Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula, caso ele faça uma delação. As informações a serem apresentadas englobariam atividades de lobby nos setores de educação e de saúde, além de fraudes no INSS. Lembrando que Lulinha reside atualmente em Madrid, na Espanha, se mudou depois da intensificação dessas investigações relacionadas ao INSS e, segundo apurações, o Careca teria contratado o Lulinha para prestar serviços à World Cannabis, empresa dedicada ao mercado de cannabis medicinal, com operações nos Estados Unidos, Portugal e também no Brasil. O filho do presidente teria colaborado nas articulações políticas do projeto. Um colaborador da Polícia Federal revelou que Lulinha teria recebido 25 milhões de reais e uma mesada de 300 mil reais do Careca do INSS. Eu não sei onde é que o Careca está preso, qual é a penitenciária, mas eu recomendaria o seguinte: já que ele se dispõe a delatar o filho do presidente, tem que tomar cuidado na hora do almoço na penitenciária para ver se não vão servir algum tipo de rã sul-americana para ele, né? É um prato que às vezes é servido lá em Moscou, a gente viu agora, né, na nossa parte internacional com o Ivan. Então tem que ver se não vão servir uma rã sul-americana para o Careca, né? Era só é só essa dica gastronômica que eu queria fazer. Se essa delação premiada se concretizar, primeiro a gente tem que ver se o sujeito está ali falando para valer ou se ele está mandando recado, né? Mas se isso realmente se concretizar, eu não preciso lembrar a ninguém que nós estamos em ano eleitoral, né? Os efeitos vão ser devastadores, porque nós já temos um irmão do atual presidente associado a esse esquema de corrupção. Temos a suspeita de que o filho também está envolvido, né, tendo uma relação de proximidade muito grande com esse cidadão que está aparecendo aí na tela, que, ao que tudo indica, é um dos chefes da quadrilha que assaltou o INSS. Se esse sujeito disser, né, que o filho do presidente está envolvido não só nessa roubalheira, né, que recebe 300 mil de mesada desse esquema de corrupção, mas também em tráfico de influência, em lobby na área de saúde e de educação, né, os efeitos que isso vai ter, né, porque aí vai ser interessante a gente ouvir o que o Lula tem a dizer. Olha, eu não sabia, né? Novamente vai ser esse discurso do déficit de atenção. Ué, mas era o seu filho, né? O senhor não sabia, né, da fortuna que o seu filho estava fazendo, né? O senhor não sabe por que ele se mudou para Madrid? Então, se isso acontecer, o efeito vai ser devastador, né? Isso somado ao Banco Master, são dois escândalos que têm pontos de contato, diga-se de passagem, né? Existe conexão entre os dois escândalos, né? E o que não temos ainda é algo que coloque isso diretamente no colo do presidente, do atual presidente da República, né? Não temos ainda comprovado, temos muitas suspeitas, né? Se essa delação confirmar essas suspeitas, os efeitos, eu receio, né, que serão devastadores para uma candidatura que não está assim já não está numa situação de muito conforto, né? Eu lembro a vocês que as pesquisas têm mostrado que os índices de desaprovação do governo Lula aumentam a cada pesquisa, né? Os índices de aprovação do governo Lula caem a cada pesquisa que é divulgada. Vamos ver o que vai acontecer se esse sujeito efetivamente, esse Careca do INSS, fizer a delação premiada. E aí é importante que isso não fique em segredo, tá? Seja lá o que for que ele tenha a dizer, isso tem que vir a público, isso tem que ser do conhecimento público, isso interessa a toda a população brasileira.